Olá! Já pararam para pensar em quantos computadores existem mesmo à nossa volta? E não, não estou a falar só do computador na secretária ou do telemóvel no bolso. Hoje, vamos mergulhar num mundo fascinante de computadores invisíveis que, sem que a gente perceba, controlam praticamente tudo no nosso dia a dia. Então, vamos começar com uma pergunta que até parece simples. Quantos computadores há numa casa normal? Se a primeira resposta que veio à cabeça foi um ou dois, tipo portátil e talvez um desktop, bem, preparem-se, porque a realidade é muito, mas muito mais surpreendente do que isso. A verdade é que, além dos computadores que a gente vê e usa todos os dias, existem dezenas de outros escondidos nos objetos mais comuns. O carro, o micro-ondas, a máquina de lavar, até a máquina de café. Cada um deles tem um pequeno cérebro a trabalhar nos bastidores. São, literalmente, os cérebros invisíveis da nossa vida moderna. Ok, então o que são exatamente esses cérebros invisíveis? E por que é que eles se tornaram tão absolutamente cruciais para o mundo como o conhecemos? Vamos investigar isso agora. O nome técnico para estes computadores escondidos é sistema embarcado. A melhor forma de pensar neles é como especialistas. Pensem assim: um computador pessoal é um generalista, ele faz de tudo um pouco. Já um sistema embarcado é o oposto. Ele é projetado para fazer uma única tarefa e fazê-la na perfeição. O que define estes sistemas são as suas limitações. Eles precisam de ser pequenos, baratos e consumir o mínimo de energia. Mas, acima de tudo, e esta é a parte mais importante, eles têm de ser incrivelmente fiáveis e funcionar em tempo real. Pensem bem, numa máquina de diálise ou no sistema de travões de um carro. Uma falha, por menor que seja, simplesmente não é uma opção. Não há margem para erro. E claro, onde existe uma necessidade tão grande, também existe uma grande oportunidade. Como disse o Mateus Vieira, um recém-formado na área, este é um campo que está a abrir muitas portas. E não é para menos, né? Estes sistemas estão a aparecer em todo o lado. E olhem que este impacto é bem real, não é só conversa. Em Jundiaí, por exemplo, a primeira turma de um curso de sistemas embarcados feita em parceria com gigantes da indústria como a Siemens acabou de se formar. Isto mostra que já não estamos a falar de teoria académica, mas sim da economia real a adaptar-se a esta nova realidade. O próprio prefeito da cidade, o Luís Fernando Machado, resumiu a questão na perfeição: investir na formação destes cérebros, ou seja, de profissionais qualificados, atrai grandes empresas. E isso, no fim do dia, significa mais emprego e mais rendimento para toda a gente. Mas fica a pergunta: como é que estes computadores tão pequenos conseguem ser tão eficientes e precisos em tarefas tão críticas? O segredo, o pulo do gato, está no software. E não é nada parecido com o Windows ou o macOS que a gente usa no dia a dia. E é aqui que entra uma diferença fundamental. Nos nossos computadores, nós usamos sistemas operativos de propósito geral, ou GPOS. Eles são ótimos para lidar com muitos dados ao mesmo tempo, e se algo demorar um segundo a mais, tudo bem. Mas nos sistemas embarcados, a história é outra. Eles usam o chamado RTOS, um sistema operativo de tempo real. E o nome já diz tudo. Aqui, o mais importante não é a velocidade pura, mas sim a previsibilidade. A resposta tem que chegar no tempo exato, sempre. Porque no airbag, 1 milissegundo de atraso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Com tanta responsabilidade nas costas destes pequenos sistemas, isso leva-nos a uma questão crucial: como é que eles são construídos e, mais importante ainda, como é que garantimos que eles são seguros? Parem para pensar nisto. Estamos a falar de sistemas que controlam os travões de um carro, um pacemaker, a fechadura eletrónica da nossa casa. Nestas situações, a segurança não é um extra, não é algo que se adiciona se der tempo. É uma necessidade absoluta que tem de estar lá desde o primeiro rascunho da ideia. Infelizmente, a forma mais tradicional de desenvolver software muitas vezes deixa a segurança para o fim do processo. A equipa concentra-se em fazer o produto funcionar e só depois tenta adicionar umas camadas de segurança por cima. O problema é que esta abordagem de remendo quase sempre deixa brechas perigosas. A abordagem correta, a abordagem moderna, vira essa lógica de cabeça para baixo. A segurança tem de fazer parte do projeto desde o dia zero. A pergunta principal deixa de ser: o produto funciona? E passa a ser: o produto funciona de forma segura. A segurança passa a fazer parte do ADN do sistema, não é um acessório que se cola no fim.
E como é que isso se faz na prática? Bem, seguindo 3 princípios de ouro. Primeiro, simplicidade máxima. Quanto menos código, menos lugares para os problemas se esconderem. Segundo, isolar as partes críticas. Assim, se um componente menos importante for atacado, ele não consegue derrubar o sistema inteiro. E terceiro, o princípio do privilégio mínimo, ou seja, cada parte do sistema só pode fazer o estritamente necessário para a sua função, e nada mais. Com toda esta complexidade e com esta necessidade constante de segurança, não é de espantar que este seja um campo que está sempre, mas sempre, a evoluir. E sempre que um campo evolui assim tão depressa, surge uma grande questão na comunidade. Qual é a melhor maneira de aprender? Como é que nos mantemos atualizados se as ferramentas de hoje podem já estar ultrapassadas amanhã? De um lado do debate, há quem defenda que os métodos tradicionais, como os livros, já não servem. Como disse este utilizador do Reddit, a tecnologia anda tão rápido que quando um livro finalmente é impresso e chega às lojas, muita da informação já ficou para trás. Outros vão ainda mais longe. Dizem que plataformas como o YouTube simplesmente substituíram os livros, oferecendo tutoriais muito mais práticos e atualizados sobre as ferramentas do momento. Mas aqui vem o contraponto, que é fundamental. Como outra pessoa na comunidade apontou, e muito bem, o problema de muitos tutoriais é que eles mostram como fazer uma coisa, mas raramente explicam porquê. E essa é a grande diferença. Uma coisa é saber copiar um código de um vídeo. Outra, completamente diferente, é entender os princípios por trás daquilo para conseguir resolver um problema novo e complexo que mais ninguém resolveu antes. E tudo isto nos deixa com uma pergunta muito importante para o futuro. O nosso mundo está a ser construído em cima de milhões destes computadores invisíveis. A questão já não é se vamos ter um futuro mais conectado. A verdadeira questão é: será que o estamos a construir de uma forma que seja genuinamente segura e que mereça a nossa confiança? Fica a reflexão.